Lembrando, galera, que mesmo eu gravando, provavelmente vocês não aparecerão na gravação, tá? Tá bom? Beleza. Então, para que não ocorra nenhum constrangimento ou algo do tipo, a única coisa que está saindo são as vozes de vocês, a participação de vocês. Como vocês aceitaram gravar a aula, então vamos que vamos. Tá? Então, galera, isso aqui eu já havia mostrado em um outro momento, né? O que seria a ligação covalente, beleza? Então, bora só lembrar. Ligação covalente. Professor, não tá aparecendo no compartilhamento de tela, ou o senhor não tá compartilhando? Tô compartilhando. Deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu. Tá aparecendo agora? Pra mim, não. Tá, não. Vou apresentar agora. Tinha saído. Estranho. E agora? Apareceu? Não. Não. Apareceu, não. Não quer apresentar a tela, não? Agora Apareceu. apareceu. Ah, tá. Então vamos lá, galera. Ligação covalente. Foi a nossa última aula. Foi aquilo que a gente tinha trabalhado na aula anteriormente. Nós falamos de ligação covalente. Então, só para a gente lembrar, o que é ligação covalente? Lembre-se disso, né? Ligação covalente é aquela que é formada pelo compartilhamento de elétrons. Compartilhamento de elétrons. Mas que elétrons? Quais elétrons? Os elétrons, tá? Elétrons da camada de valência. Os elétrons de valência, que são aqueles elétrons da última camada do átomo. Então, aqueles elétrons eles vão ser compartilhados por meio de ligação, por meio de uma interação que é chamada de uma ligação covalente, beleza? E a, aí eu terei meu tipo de ligação, beleza? O meu átomo interagindo. Então, o que acontece? Os átomos eles se aproximam e compartilham os elétrons, adquirindo uma configuração, tá, de um gás nobre, beleza? Então, olha só, eles se aproximam um do outro. Então, aqui eu tenho um exemplo de um átomo de hidrogênio que se aproxima de outro átomo de hidrogênio, tá? Então, tá aqui, ó. Eles estão se aproximando e quando eles se aproximam, eles compartilham esses elétrons. Como vocês podem ver aqui, ó, isso daqui é um compartilhamento de elétrons, beleza? Um compartilhamento de elétrons. Então, isso que vocês veem aqui é uma interação entre os dois átomos de hidrogênio. O gás hélio é o gás nobre mais próximo do hidrogênio em termos de número atômico. A gente aprendeu que o gás hélio, ele se estabiliza, tá? Ele se estabiliza com dois elétrons. Dois elétrons, beleza? Então, o hidrogênio, ele vai se estabilizar com dois elétrons. Então, cada hidrogênio aqui, ao compartilhar elétron, atinge dois elétrons. O gás cloro, tá? Então, o gás cloro, galera, deu nenhum problema para vocês aí não, né? Consegue ver ainda? Não, não dá Não, pra tô ver. vendo mais nada. Cara, não sei por que tá saindo da apresentação direto.
Então vamos lá, galera. O gás cloro, gente. O gás cloro, ele tá mais próximo de que gás nobre? Qual é o gás nobre que ele tá mais próximo? Aí você vai lá no seu livro, na sua tabela periódica, você vai perceber lá qual é o gás nobre que ele tá mais próximo. Qual é o gás nobre? É o argônio, galera. Beleza? Então, vou deixar a tabela periódica aberta. Tá? É o argônio, que é o mais próximo dele. E o argônio, ele se estabiliza, tá, com 8 elétrons de valência. 3s2, 3p6. Beleza? Então, 3s2, 3p6. É assim que se estabiliza o argônio. Então, o gás cloro, ele tem uma configuração eletrônica onde ele vai ter a, na última camada 3s2, 3p5, tá? Então aqui a gente tem 8 elétrons e aqui a gente tem 7 elétrons. Quando eu falei da regra do octeto para vocês, eu disse que os elementos, né, eles querem ter uma configuração eletrônica próxima de quem? Próxima a próximo de um gás nobre, né? Querem ter a configuração eletrônica próxima de um gás nobre, que é o quê? 8 elétrons na camada de valência, tá? Então, olha, o cloro ele só tem 7 elétrons na camada de valência, tá? Essa aqui é a última camada do cloro. Então, se ele só tem 7 elétrons na camada de valência, ele precisa de um para ter 8 elétrons. Então, o que que ele faz? Quando eu aproximo duas moléculas de cloro, moléculas não, melhor dizendo, dois átomos de cloro, né? Dois átomos do elemento cloro, então estou aproximando eles. Ao aproximar esses camaradas, eles vão compartilhar elétrons entre si, beleza? Então, olha lá, o cloro compartilha um elétron com outro cloro. Então, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu tenho 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Beleza? Então, cada um desses camaradas que compartilharam um elétron, um com os outros, adquiriram aí 8 elétrons na camada de valência. Beleza? Regra do octeto. É só lembrar da regra do octeto. Tranquilo? Tipo de fórmulas. Não lembro se cheguei a falar isso aqui para vocês, mas bora lá explicar o que seria. Então a gente tem as fórmulas moleculares. Lembro-me de já ter ensinado sobre fórmulas moleculares para vocês, ok? Então o que seria uma fórmula molecular? Uma fórmula molecular, galera. Uma fórmula molecular é um método, tá? É um modelo que os próprios químicos criaram, tá? Que os cientistas criaram para tentar sistematizar aquelas substâncias que reagiam, ok? Aquelas substâncias que reagiam. Então, quando eu estava ensinando para vocês sobre fórmulas químicas, por exemplo, quando eu tinha que, né, a reação, a queima do gás hidrogênio produzindo água, produzindo água. Então, vamos lá, galera. Quando eu ensinei para vocês, eu ensinei sobre fórmula química, beleza? Fórmulas moleculares. Então, aqui eu tenho uma fórmula molecular do gás hidrogênio, ok? Onde o número grande, eu lembro para vocês que eu chamei ele de coeficiente. Por que coeficiente? Ele é o coeficiente porque ele vai me dizer a quantidade molar, a quantidade de moléculas que eu vou ter, ok? Essa aqui é a minha fórmula, molecular. O que que ela me diz? Então, eu tenho o símbolo do elemento, que é o H, beleza? Até apagar isso aqui. Então, eu tenho. Tá na ordem aqui.
eu vou ter o índice, beleza? Eu vou já explicar o que é índice. E vou ter o símbolo do elemento, tá? O símbolo do elemento. Ó, o coeficiente é a quantidade molar, a quantidade molecular. Quantas moléculas de hidrogênio tem? Tem 2 moléculas. Essas 2 moléculas estão reagindo, ó, com uma molécula de oxigênio, que não aparece aqui, tá? O 1 não aparece, tá? Que está reagindo com 2 moléculas de água. É a quantidade de moléculas que eu tenho, beleza? Então eu tenho 2 moléculas de água aqui, é um exemplo. Então você poderia escrever, ó, H2O mais H2O, entendeu? Dois H2O é a mesma coisa que ter um H2O mais um outro H2O, tá? 2 moléculas de água. Então vamos lá. Número na frente, coeficiente, que é o número maior. Eu vou ter o símbolo do elemento, que vai identificar o meu elemento. Tipo, o H é o hidrogênio, o O é o oxigênio, beleza? Tranquilo? Então, símbolo, nesse caso, é o símbolo do hidrogênio, tá? Símbolo do hidrogênio, tranquilo? E o índice é a quantidade de átomos de hidrogênio que integram a molécula de gás hidrogênio, ok? Então, nesse caso, eu vou ter o quê? 2 átomos de hidrogênio. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Ó, aqui é 2, significa que eu vou ter o quê? 2 átomos de oxigênio. De oxigênio, beleza? Nesse caso aqui, ó, eu tenho 2 e 1. Bem aqui, ó, não aparece, mas tem o 1, beleza? Então H2O1, só que não aparece, beleza? Então significa que na molécula de água, que é o H2O, eu vou ter 2 hidrogênios e um oxigênio na molécula, beleza? Então é isso. E essas informações, tá? Essas informações que vocês encontram aqui é o estado de agregação da matéria. O hidrogênio está no estado gasoso, o oxigênio está no estado gasoso, a água está no estado de vapor aqui, ó, de vapor, beleza? De vapor, que é diferente do estado gasoso, porque a gente tem que considerar aquele limiar de vaporização, beleza? Para que ele esteja no estado gasoso, que a gente estudou lá no, no, no início do ano. Tá tranquilo? Ah, beleza, gente. Então aqui a gente tem as fórmulas moleculares do gás hidrogênio, ó, do CO2, beleza? Do Cl2 e assim por diante, vão ter várias. Então isso é fórmula molecular, tranquilo? Fórmula de Lewis, tá? A fórmula de Lewis, por exemplo, vou pegar aqui o H2, ó, tá? Então tá aqui, ó. A fórmula de Lewis para o H2, a gente vai ter que desenhar os elementos. Então, como é que eu sei que tem 2H? Tá aqui o índice, não tá dizendo que é 2? Então, eu vou desenhar um H e outro H, beleza? O número atômico do hidrogênio é 1. Significa que ele tem um próton e um elétron, tá? E um elétron. A fórmula de Lewis, ela pega os elétrons de valência. Então, tá aqui, ó. Desenhei um elétron de valência para o hidrogênio da esquerda e um elétron de valência para o hidrogênio da direita. Então, tá aqui um elétron para cada, beleza? Um elétron para cada. Ah, essa é a fórmula de Lewis para o composto, ok? Uma fórmula de Lewis para o composto. A gente sabe que esses 2 elétrons, eles vão ser compartilhados. Por que o hidrogênio vai compartilhar? Para alcançar a estabilidade, ok? E como é que o hidrogênio alcança estabilidade? Atingindo a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo. Quem é o gás nobre mais próximo do hidrogênio? A gente viu isso aqui ainda há pouco. É o hélio. É o hélio. O hélio, ele é o gás nobre mais próximo do, do hidrogênio, tá? Do hidrogênio. Então, o camarada aqui vai ter a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo, que é o hélio. Tranquilo? Como seria a fórmula de Lewis para o CO2? A gente vai já fazer isso aqui. Beleza? Mas bora cá. Bora para cá. Fórmula estrutural. Para o mesmo átomo, né? O átomo para a mesma molécula, para o mesmo composto, que é o composto de gás hidrogênio.
Então, a gente tem aqui a fórmula estrutural. O compartilhamento de elétrons ele é representado por um traço, tranquilo? Por isso que fica, tá, dessa forma. Ele é representado por um traço, tá? Na extremidade de cada traço desse eu tenho aí o compartilhamento de elétrons. Na extremidade de cada traço desse aí eu vou ter um elétron sendo compartilhado. Nesse caso, o compartilhamento é um par de elétrons. Então, cada tracinho desse é um par de elétrons. Tá? Então, cada traço é um par de elétrons. Beleza? Cada traço é um par de elétrons. Lembrando que eu posso ter ligações com um traço. E essas ligações elas são chamadas de ligações simples. Ok? Ligações simples, eu posso ter ligações com dois traços. E elas são chamadas de ligações duplas. E posso ter ligações com três tracinhos, ok? Três tracinhos são chamadas de ligações triplas, ok? Ligações triplas. Galera, cada traço desse é um par de elétrons, beleza? Cada traço desse é um par de elétrons. Numa ligação simples, eu tenho dois elétrons sendo compartilhados. Numa ligação dupla, eu tenho 1, 2, 3, 4 elétrons sendo compartilhados. Numa ligação tripla, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons dentro desse compartilhamento. Beleza? Professor, Esses tipos de só vai ligações. até 3? Isso, Só só vai vai até... ter 3. Só vai ter 3. Tá? Por exemplo, vou pegar aqui o de CO2. Tá? Então tá aqui a fórmula molecular CO2. O que isso significa? Que eu vou ter nessa fórmula molecular. Você já tem que interpretar, ó. Bem aqui o índice é 1, não aparece, mas é 1, tá? Coloquei 1 aqui para mostrar para vocês que tem 1. Significa que nessa fórmula molecular eu vou ter um átomo de carbono, um átomo de carbono. E se o índice do oxigênio é 2, significa que eu vou ter quantos átomos de oxigênio? 2 átomos de oxigênio. 2 átomos de oxigênio. Beleza? É isso que está dizendo, tá? Tranquilo? Como é que a gente vai fazer como é que a gente vai fazer a estrutura, a fórmula de Lewis para esse composto? Para a gente fazer a fórmula de Lewis, a gente tem que ver qual é a família de cada um deles. Por exemplo, o, o, o carbono. O carbono ele é da família 4A, né? Ou grupo 14. Isso significa que ele vai ter quantos elétrons? 1, 2, 3, 4 elétrons na camada de valência. Beleza? Então, como é que eu represento esses elétrons da camada de valência? Com os pontinhos, como explicado aqui, ó. Tá? São os pontinhos que eu vou ter. Eu vou ter quantos oxigênios? Vou ter 2 oxigênios. Então, vou colocar aqui os oxigênios ao redor do carbono. E o oxigênio ele é da família 6A, beleza? Ele é da família 6A, ou grupo 16. Significa que ele vai ter 6 elétrons, tá? Então, eu vou desenhar aqui os 6 elétrons do oxigênio ao redor do átomo, como me orienta a estrutura de Lewis, ok? Então, tá aí, 6 elétrons ao redor de cada átomo. Como a gente está falando de ligações covalentes, eles vão compartilhar esses elétrons para atingir o octeto. O que é octeto? É ter 8 elétrons na camada de valência. Então, vamos lá. Esse é o oxigênio da esquerda aqui. O oxigênio da esquerda, ele tem quantos elétrons de valência? Quantos elétrons ele tem? 6, correto? 1, 2, 3, 4, Sim. 5, 6. Para ele atingir 8, para ser estável, faltam quantos elétrons? 2. 2 elétrons, Não. tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai compartilhar 2 elétrons dele com 2 do carbono, tá? Por que ele faz isso? Tá? Justamente para que ele atinja 8 elétrons na sua camada de valência. Então, olha aí, ele compartilha 2 elétrons. Aí eu vou ter agora para o oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para o oxigênio, melhor dizendo, né?
oxigênio. Então, tem 8 elétrons agora nesse oxigênio. Ele atingiu a configuração eletrônica do neônio, que é o gás nobre mais próximo dele. Diz que ele está estável. Tá? Isso é válido para o outro oxigênio do outro lado. Ele tem 6. Ele precisa ter 8 para ser estável. Então, a gente compartilha os elétrons. Ok? Compartilha os elétrons dele para que ele atinja aí o octeto. Agora sim, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? 6, 7, 8, né? 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, se você olhar para o carbono no meio, o carbono ele tinha 4 elétrons, né? Ele tinha aqui, ó, 1, 2, 3, 4 elétrons. Esses 4 elétrons são do carbono. Para ele atingir o octeto, faltavam quantos? Faltavam mais 4, né? Por isso que ele compartilhou 2 dele com 2 do oxigênio. Aí ele atingiu agora aqui, ó, 5, 5, 6, tá? E mais 2 lá com outro oxigênio para ele ter, ó, 7, 8. Agora o carbono no meio tem quantos elétrons? 8 elétrons. Também atingiu o octeto. O que que o octeto diz? Que eles têm que ter 8 elétrons na camada de valência. Beleza? Então essa aqui é a estrutura de Lewis para o CO2. Como é que seria a estrutura, a fórmula estrutural desse composto? A fórmula estrutural desse composto seria representada por traços, ok? Então, olha lá. Eu tenho aqui, ó, um par de elétrons, então, um traço. Embaixo, outro par de elétrons, mais um traço. Do lado direito, um par de elétrons com mais um par de elétrons, 2 traços. E aí eu terei os oxigênios. Você pode representar o par de elétrons do oxigênio também com traços. Eu teria a seguinte forma, beleza? A seguinte forma. É uma forma aí de representar os pares de elétrons livres no oxigênio. Tranquilo? Então vamos lá, gente. Que tipo de ligação é essa que tem 2 traços? Ligação. Que tipo de ligação? É uma, Estrutural. é uma ligação. Não. Estrutural. A fórmula é estrutural, fórmula estrutural, mas o tipo de ligação é a Ah, sim, ligação dupla. dupla. Beleza? Ligação dupla, tá? Aqui, ó, 2 traços, ligação dupla, tá? Esses elétrons aqui que estão sobrando, ó, que não estão sendo compartilhados, eles são chamados de elétrons livres, ok? Beleza, Uhum. gente? São os elétrons Beleza. livres, tá? Elétrons livres. Tudo certo? Então, Tudo. esses pares de elétrons aqui, ó, que não estão no compartilhamento, são chamados aí de elétrons livres, tá? Tudo certo. Vamos lá. Vamos fazer a ligação covalente aí para o gás dióxido de carbono. A gente até fez, né, aqui. A gente acabou de fazer aqui, ó, tá? Então, só para recapitular, né? A ligação covalente no dióxido de carbono seria o quê? T dupla O, né? T dupla O, tá? T dupla O. Essa seria as ligações covalentes para cada um dos átomos de oxigênio ligado ao carbono, tá? Lembrando que o oxigênio vai ter elétrons livres. A gente fez. Bora fazer aqui agora para o gás nitrogênio, tá? O gás nitrogênio, ele pertence a que família da tabela periódica? Vamos lá. Nitrogênio. Peraí, eu tô caçando. Caça aí. Nitrogênio. Que família? Achei. S2 e P3. Eu acho que É, é. vai ser S2P3. É a configuração eletrônica da camada de valência. Mas qual é Sim, a família é dele? esses dois. Que- Família ou grupo na tabela periódica? No caso, 15. Exatamente.
tá? Então, ele é do grupo 15. Ele é do grupo 15, tá? Ou família 5A, né? Uhum. Ou família 5A. Vamos lá, gente. Vocês olhem aqui para esse último número do grupo. O último número é o 5, ok? Grupo 15, o número é 5. Ou família 5A. Significa, só você olhando para aí, você já pode deduzir que ele vai ter quantos elétrons na camada de valência? 5 elétrons. É a maneira mais Correto. fácil, tá? Mas se você quiser fazer a configuração eletrônica dele, você vai perceber que ele vai terminar com o quanto? 2, não é isso que tu fez? Fizeste? Sim. 2S2, S2. S2. 2P, P3. 2P3, não foi isso? Sim. Tá? 2S2, 2P3, tá? Sim. Deixa eu espirrar aqui, gente, desculpa. Então tá aqui, ó, galera. Tá? 2, 3, 5 elétrons na camada de valência, tá? Então você pode descobrir quantos elétrons ele vai ter, tanto pelo grupo, tá? Pela família, quanto pela distribuição eletrônica que a gente já viu esses conteúdos, correto? Então vamos lá. Correto. Como é que ficaria? Vou pegar aqui o átomo de nitrogênio. O nome dessa fórmula aqui, onde eu tenho N2, qual é o nome dessa fórmula aí? Ela é a fórmula de Lewis, fórmula estrutural ou fórmula molecular? Mole- Essa fórmula aqui, qual é o nome dela? Fórmula Estrutural. N2, é a Estrutural, tá certo. fórmula Estrutural. molecular, galera. Nossa, eu ia falar, aí eu parei. Aí Fórmula depois. molecular, tá? Qual seria a fórmula de Lewis para o N2, tá? Então vamos lá, Molecular. Oh, fórmula de Lewis para o N2. Então a gente vai pegar aqui, ó, o índice é quanto? É 2. Significa que quantos átomos de nitrogênio a gente tem? Um, dois. tá? Um, vou ter um, dois. Dois átomos de nitrogênio, beleza? Tranquilo. Agora a gente vai Beleza. colocar ao redor do nitrogênio, os elétrons que ele tem, tá? Livres. Quantos elétrons livres ele tem? Ele tem um, 5. né? Dois, Professor, no caso, três, a gente vai. quatro, cinco, né? Cinco elétrons. Aham, Ele vai ter, né? Um, sim. dois, três, quatro, cinco. Beleza? Então, basicamente, seria dessa forma, né? Lembrando que se ele tem 5 elétrons, para ele atingir o octeto, faltam quantos? Faltava 3 Faltam para 3. chegar até Falta. 8. Isso, faltam 3, né? Então, se você Sim. compartilhar, então, se você vir bem aqui, ó, e compartilhar esses dois elétrons, fazendo um par de elétrons, ele já atinge 8? Não. Não, né? Ele fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí faltam 2. Então, você vai ter que compartilhar aí mais dois elétrons, correto? Então Uhum. você tem que compartilhar aí mais dois elétrons. Então a gente coloca aqui, ó. Um, um, dois. Vou até apagar esse aqui de cima. Colocar de pra cá. Pra tirar Pronto. Tá aí os 5 elétrons do nitrogênio. Isso é válido pro outro também, né? Professor, o senhor não está compartilhando a tela, não? Vocês não estão vendo a tela, não? Eu tô Não, vendo. eu Eu não. tô. Tá compartilhando. Tá dizendo que tá compartilhando. Tu abriu direto o link? Tu não Foi? abriu no aplicativo, no Meet, não? Não. Tem que abrir no Foi aplicativo. direto Quando pelo você abre aquele direto. link que o senhor mandou. Se tu abrir direto no link, a,
e não, e se tu não tiver o aplicativo, aí não fica aparecendo o compartilhamento de tela. Mas eu tenho um aplicativo. Pois é, abre no aplicativo. Tá bom. Aí vai voltar a aparecer, tu vai ver só. Então olha aí, galera, o que foi que eu fiz, ó. O que eu fiz foi o seguinte, ó. 1, 2, 3. Agora sim, se você for contar os elétrons compartilhados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada nitrogênio agora tem 8 elétrons. Beleza? Então essa seria aí a estrutura de Lewis para esses camaradas, ó. Tá? Então tá aqui a estrutura de Lewis para o nitrogênio. Como é que a gente vai representar o compartilhamento de elétrons? Por meio de traços, correto? Então, vai fazer agora a fórmula estrutural, tá? Fórmula estrutural. Qual seria a fórmula estrutural? A fórmula estrutural era a gente pegar o nosso nitrogênio, bonitinho, aqui. Pegar cada nitrogênio, beleza? E fazer o compartilhamento de elétrons dele. Eu vou colocar em azul os traços que são os elétrons compartilhados. Então, cada traço é um par de elétrons. Então, tá aí, ó, 3 tracinhos. E aí eu vou colocar uns traços aqui na lateral para mostrar os elétrons que ficaram livres, beleza? Então, vamos lá, gente. 3 traços. Que tipo de ligação é essa? Quando a gente tem 3 tracinhos. Que tipo de ligação é essa? Ligação? Não lembro. Vamos lá. Eu Tem sei que 3? tinha a simples e a dupla. Pois é. Aí qual é a ideia de ter 3 ligações? Ligação? Du- Não, né? A dupla não. 3, 3. Ligação tripla. Pronto. Isso, ligação tripla. É, Pode ver que é bem sugestivo, né? É. Ligação tripla, beleza? Então aqui a gente tem a ligação tripla, tá? Então é assim que a gente faz, ó. A estrutura, a fórmula de Lewis, a gente coloca os elétrons com bolinha ao redor do átomo, né? E aí depois a gente faz os tracinhos para a fórmula estrutural para a gente mostrar quais são as ligações que eles estão fazendo. Tranquilo? É assim que a gente demonstra uma ligação covalente. Tá, gente? Encerrado esse conceito inicial do que seria uma ligação covalente, agora a gente vai estudar e ver o que seria casos especiais à regra do octeto, tranquilo? As exceções à regra do octeto, tá? Porque nós temos algumas exceções à regra. Tá Então, bom. vamos ver aqui quais seriam essas exceções. Ah, Casos especiais à regra do octeto. Então, em alguns casos, os átomos emprestam um par de elétrons para que a regra do octeto seja satisfeita. Na verdade, aqui a gente não está em exceções, né? A gente está em casos especiais. Então, olha lá, galera. Para que o octeto ele seja atingido, tem átomos que ao invés de emprestar um elétron, emprestam logo aos dois, para que aquele átomo ele atinja o octeto, que é o caso, tá? Que é o caso do monóxido de carbono. Então, essa aqui é a fórmula molecular do monóxido de carbono, ó. CO, tá vendo? CO é a fórmula molecular do monóxido de carbono, beleza? Então, vamos lá. Como é que seria a fórmula estrutural desse composto? Então, a gente tem aqui, ó, carbono. Carbono, ele tem quantos elétrons na camada de valência?
6? Não, É, 4. 6. 4. O carbono. Tá aqui o C de carbono, ó. Ah, O oxigênio tem quantos? o oxigênio tem. Oh, eu já ia falar do hidrogênio. Calma. Dá pra ver pela tabela periódica do carbono? Pois Carbono aqui ele é 6. Não, carbono. Não, Ele- número O atômico dele oxigênio? é 6. O oxigênio tem 6. Presta atenção, gente. Vamos lá, vou pegar aqui, ó. Tá? O átomo de carbono, tá? O átomo de carbono ele tem um número atômico 6, tá? Isso significa, a gente já estudou isso aqui, ó. 6 prótons e 6 elétrons. A pergunta é, quantos elétrons na camada de valência ele vai ter? Entendeu? Que aí são Entendi. 4 elétrons. Aí, para te saber, era só tu fazer a distribuição eletrônica, né? 1s2, 2s2, 2p2, ok? E aí tu ia pegar lá a camada de valência. O que é camada de valência? Explicando mais uma vez. A É a última camada. camada. Então tá aqui a última camada. Na última camada ele tem 2 mais 2, 4. 4 elétrons. Uma maneira mais fácil de descobrir. Você olha lá, ele é da grupo, o carbono é do 14. grupo 14. 14. Ó, o número 4 é o último número. Então, 4 elétrons. Aí na fórmula de Lewis, tá? A gente coloca 1, 2, 3, 4 elétrons. Beleza? 4 elétrons. Então vamos lá, gente. Como é que ia funcionar isso aqui? Vou até apagar. Vou apagar aqui. Eu apaguei o carbono também. Aí vamos lá. O oxigênio ele tem 6 elétrons, né? Não é isso? Sim. Uhum. 6 elétrons. Quantos elétrons faltam para ele atingir o octeto? 2. Faltam 2 elétrons. Faltam 2 elétrons. Então, quando você pega aqui, ó. Quando você pega o carbono e compartilha 2 do carbono com ele, tá? Bora lá, Uhum. fazer aqui o compartilhamento. Então, compartilhei, ó. 2 mais 2. Ficou o quê? Ficou com 8 o oxigênio, né? Mais o Sim. carbono. Tá aqui o nosso carboninho. O carbono, ele ficou com quantos? Que coisa, será que eu não vou conseguir desenhar? Pronto. O carbono Ele ficou só só ficou com com 6. 6. Exatamente. Só. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, né? Ou seja, não atingiu o octeto carbono, mas o oxigênio atingiu. O oxigênio tá ok. O que é que acontece Uhum. nesses casos especiais? Acontece que o oxigênio, ele pega um par dos seus elétrons que estão livres, tá vendo? Um par dos seus elétrons e empresta para o carbono. Empresta para o carbono. Aí como é que fica a estrutura quando ele faz isso? Quando ele empresta esse par de elétrons? A estrutura fica da seguinte forma. Aí eu vou ter, ó, carbono e oxigênio, tá? Aí o oxigênio vai ter um par de elétrons prestado. E aí eu vou ter, ó, um, dois, para ficar mais didático, tá? Para ficar bem mais didático, fazer diferente dessa vez. Vou pegar aqui o carbono em azul. Carbono em azul, eu vou colocar os elétrons do carbono em azul, tá, gente? Eu não gosto do PowerPoint por causa disso. Se eu ficar apertando aqui, fica aparecendo essa bolinha no meio. Pronto. Então, esses azuis são os elétrons do carbono. Carbono. Aí, em vermelho, eu vou desenhar o nosso oxigênio. E eu vou desenhar os elétrons do oxigênio. Um, dois.
3. Então tá aí, ó, galera. O que acabou de acontecer aqui? Aquilo que eu falei, o empréstimo, tá? O empréstimo de elétrons, de um par de elétrons. Então olha lá. Viram o que aconteceu? Em vermelho, ó. Em vermelho é elétron do oxigênio. Significa que o oxigênio não tá só compartilhando, tá? Aqueles outros elétrons, aqueles dois elétrons, tá? Tá compartilhando um par de elétrons com o carbono para que o carbono atinja o octeto. Aí agora Uhum. carbono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons. E o oxigênio, por sua vez, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons também. Beleza? Isso aqui é a estrutura de Lewis. Como é que seria a estrutura, a fórmula estrutural dele, né? A fórmula estrutural. A gente ia ter C, tá? Teríamos a seguinte estrutura, tá? Ou seja, no meio uma ligação, no meio uma Tripla. ligação tripla, Tripla. tá? No meio uma ligação tripla. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Então é isso que acontece aí com o monóxido de carbono. O oxigênio ele empresta elétron para o carbono, tá? Bora ver aqui para o ozônio, né? Então vamos pegar aqui o ozônio. O ozônio, ó, tá aqui a fórmula molecular, O3. Significa que quantos átomos de oxigênio eu tenho? Quantos átomos de oxigênio eu tenho na molécula de ozônio? Ok. Quantos? 3. 3, exatamente. Então bora desenhar aqui os 3 átomos de oxigênio. Eu vou ter 1, 2, 3. Beleza? Três átomos de oxigênio. Cada átomo de oxigênio tem 6 elétrons, né? É isso? Uhum. Então, cada átomo de oxigênio vão ter quantos? 6 elétrons. Beleza? Gente, se acontecer de eu compartilhar, tá? Esses dois elétrons aqui, ó. Vou compartilhar, pronto. Tranquilo? Os dois átomos de oxigênio já atingiram o octeto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? 1, 2, 6, né? 8, tá? 8 para esse oxigênio e 8 para o oxigênio de cima, tá? Compartilharam. Aí eu te pergunto, e agora o oxigênio de baixo? O que acontece com ele? Liga com o de cima. Pois é, mas se eu ligar com o de cima vai ficar com mais de 8. Então deveria compartilhar só um traço. Deveria ser simples para cada. Simples para cada? É tipo um traço para cada um. Aí os de baixo iam ficar. Aí os de baixo iam ficar Não. com 7. Aí ia deixar um. Isso, um pra cada. Aí tira esse outro. Um aí. tracinho para cada. Então vamos lá. É. Um tracinho para cada. Fica- Botar aqui, né? Um Aí ia tracinho aqui. ficar. Aí olha só, o de baixo vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí agora com o outro. Aí o outro vai continuar, o de cima fica com 8, tá? Esse aqui tem 7, esse aqui tem 8, e esse aqui vai ficar com 7. Aí eles dois. Aí de os dois, baixo. pois é, aí os dois de baixo não vão ter a Não liga. ligação. Aí, professor, mas bora botar aqui embaixo, tá? Ah, Botar aqui embaixo. Pronto, aí todo mundo ficou com 8. Essa molécula não existe, viu, galera? ah, Essa molécula não existe, ela é energeticamente inviável. Até porque o oxigênio não ia fazer ligações assim, entendeu? Não então existe. é que vai fazer. Como é que faz? A gente não está falando de casos especiais,
que vai Sim, acontecer ainda aqui, bem, porque parece mutante isso aí. o que vai acontecer aqui é o seguinte, tá? Não existe. Ainda vou ter essa ligação, tá? Dupla aqui. E aí o oxigênio do meio, tá? O oxigênio do meio vai emprestar. Cara, cadê o. Hum. Ele vai emprestar um par de elétrons para esse oxigênio, beleza? Então tá aqui. Beleza. E aquele oxigênio lá vai continuar com seus 6 elétrons. Aí fica com um, Uhum. dois, Sim. 3, 4, 5, 6, 5, 6. tá? Eu só ajeitar que ficou foi feio aqui. 1, 2, 6. Pronto. Tá aí os 6 elétrons dele. Agora sim, entendeu? Tá certo. Pois pronto. Agora cada um atinge 8 elétrons. E aí não corre o risco, tá? De acontecer aquilo que a gente falou, né? De se ligar aqui no meio e ser energeticamente infavorável essa ligação aqui. Tá? A gente vai estudar isso lá na frente, como calcular Uhum. esse momento para a gente descobrir o porquê, tá? Porque essas ligações são desfavoráveis e porque essa aqui é a mais favorável, é a mais correta possível, tá? Tá bom. Então, Tá olha bom. lá, galera. Ele emprestou um par de elétrons e aí ficou com 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo mundo agora ficou com 8 elétrons, beleza? Eletro. Todo Tá mundo bom. com 8 elétrons. Então é um caso especial aí a regra do octeto, onde um átomo ele empresta elétrons, tá? Então como é que ficaria aqui? Tá bom. Ficaria O dupla O é simples O, tá? Onde eu teria uma ligação dupla entre oxigênios e entre os outros dois oxigênios Simples. uma ligação simples, né? Mas tem 3. Por que que não é a ligação tripla? 3, aonde é que tem 3? Não tá os. Ah, tá. É porque o outro tá Não, é o separado. Entendi. tipo de ligação. Isso. Não vamos confundir, gente. Ó, tem que olhar para toda a ligação. Essa aqui é uma ligação só. Então essa ligação Uhum. Dupla. ela é dupla, tá? Dupla. Essa ligação aqui, Simples. ela é simples, beleza? É isso que tem que se olhar. Beleza. Vamos lá, continuando aqui. Fenômeno de ressonância, para a gente concluir, tá? Fenômeno de ressonância. Então, algumas moléculas, elas podem apresentar duas estruturas representacionais devido à mudança na dupla ligação, entendeu? Devido aí à mudança, não é na dupla, tá? É a mudança da dupla, né? Então, deixa eu apagar isso aqui. Mudança da dupla ligação. Então, a dupla ligação ela muda de lugar, o qual ocasiona o fenômeno de ressonância. Esse aqui é o caso do ozônio. Então, a gente acabou de ver aqui o ozônio, tá? Acabou de ver aqui a molécula de ozônio. Tá aqui, ozônio. E a gente viu que o ozônio ele é um caso especial à regra do octeto, né? Por que ele é um caso especial? Porque a gente ia ter o quê? O oxigênio do meio doando um par de elétrons, não era isso? Que continua com esses elétrons. Esse aqui vai ter elétrons livres ali, beleza? Onde esse oxigênio do meio ele doa um par de elétrons, ele empresta um par de elétrons para um dos oxigênios, beleza? Vamos chamar esse oxigênio aqui de oxigênio alfa e esse aqui de oxigênio beta, tá? E o de cima, oxigênio delta, tá? Chamar aí de oxigênio delta, beleza? Então alfa, beta e delta, tá? O oxigênio delta ele doa aqui para o oxigênio beta um par de elétrons, ele emprestou um par de elétrons. Mas vocês concordam comigo que ele poderia ter feito o contrário? Ele poderia ter emprestado
um par de elétrons para o oxigênio alfa e ter feito essa dupla ligação com o oxigênio beta, correto? E não poderia ter feito isso? Ou seja, ou poderíamos ter a seguinte configuração, né? Tá? Seguinte configuração, ó. Mudança da posição da ligação dupla. Vocês estão vendo aí? Mudou a ligação dupla. Tá vendo? Deixa eu tirar isso aqui. Olha só, a ligação dupla estava entre os oxigênios, né, da esquerda, e agora ela foi para os oxigênios da direita. Quando isso acontece, quando isso ocorre, galera, tá? Esse fenômeno é chamado de fenômeno de ressonância. Por quê? Porque a dupla ligação ela está mudando de lugar, tá? A Uhum. dupla ligação está mudando de lugar, ok? Então a gente pode representar essa molécula, tá? Pode representar essa molécula da seguinte forma, tá? Da seguinte forma: o oxigênio fazendo uma ligação com o oxigênio do meio, fazendo uma ligação com o oxigênio da direita, beleza? E aí você coloca uns tracinhos desse jeitinho, tá vendo aí? Esses tracinhos eles representam que a dupla ligação ela pode estar ou na esquerda ou na direita, beleza? Uhum. Então, é tipo assim, é como se fosse errado representar a molécula de ozônio só dessa forma, entendeu? Por exemplo, só dessa forma aqui, ó. É errado eu representar ela só de uma forma. Eu tenho que representar ela ou escrita desse jeito, tá? Ou escrita desse jeito, as duas. Eu tenho que representar as duas. Tenho que representar essas duas juntas. Sempre elas têm que estar juntas. Por quê? Porque no ozônio acontece o fenômeno de ressonância. Então aqui, ó, nessa molécula de ozônio, tá? A gente tem aqui o fenômeno de ressonância acontecendo, que é representado por essas linhas tracejadas, ok? Onde está dizendo que a dupla ou está na esquerda ou ela vai estar na direita, entendeu? Ela fica mudando constantemente de posição, constantemente de lugar. Então, como ela muda constantemente de lugar, a gente diz que esse fenômeno é um fenômeno de ressonância, beleza? Tranquilo? Tranquilo. Então, isso aqui que é o fenômeno de ressonância, tá? Mudança na dupla ligação. Isso acontece nas moléculas, por exemplo, lá a gente vai estudar química orgânica no terceiro ano, e química orgânica a gente tem a molécula do benzeno, que é essa molécula aqui, ó. É só para nível de curiosidade explicar aí como é que funciona a ressonância. Então, o benzeno ele tem duplas ligações alternadas, ó. Duplas ligações alternadas. Essa aqui é a molécula do benzeno. Então, ou ele vai ter as duplas ligações nessa posição que vocês estão vendo, ou ele vai ter a dupla ligação na posição que eu vou escrever agora aqui, ó. Tá vendo? Ó, está alternada. Ora, essa dupla ligação estava na direita, agora ela está na esquerda. Tá vendo? Ó? Elas se alternam. Então, o correto para a molécula de benzeno é representar no centro do benzeno as duplas ligação alternada. Aí coloca assim um círculo, para dizer que a dupla ligação do benzeno ela está se alternando. Ela está variando de localização. Isso aí é ressonância, tá? Então, o que é ressonância? É a mudança da dupla ligação, ok? Ó, a dupla ligação ela fica sempre mudando de lugar, tá? No ozônio a gente representa dessa forma, aqui como vocês veem, ó, uma linha tracejada. Ou vocês podem representar com um círculo no meio, no caso do benzeno, ó. Está mostrando que a dupla ligação toda hora está variando de posição, tá? Variando de posição. A questão do benzeno mesmo foi só para informação. A gente vai estudar isso aqui mais lá na frente, tá? Então, galera, a gente vai encerrar por aqui.
Na próxima aula a gente entra em exceção à regra do octeto, tá? Na próxima aula a gente vê exceção à regra do octeto. Tranquilo, galera? Tranquilo. Suave? Suave. Show então, galera. A gente vai encerrar nossa aula por aqui, tá? Vou